É um prazer conhecer. Sua primeira vez no teatro? Que maravilha! E sempre que você acha de eventos e atividades como essa? A cultura, ela é ampla. Se for mais aberta para a comunidade fica mais ampla, mais ampla do que a cultura no Brasil e principalmente em Goiás. Bem, esse projeto tem sido patrocinado pelo Ministério da Cultura, né, que patrocina a Companhia Mínima, que é a realizadora, né, para um trabalho, um projeto de circulação pelo estado de Goiás, envolvendo 5 cidades e 2 capitais. O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre isso? Ela podia ser mais ampla, mas como uma certa parte já foi beneficiada, espero que a cultura, espero que haja mais incentivo para as demais cidades, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Você acha que é uma atitude que ajuda o meio cultural, a comunidade, esse apoio, de certo modo, esse patrocínio dado pelo Ministério da Cultura? Com certeza, porque você forma mais oficinas, que a pessoa incentiva mais a arte cênica, instrui mais a pessoa comum a conviver dentro da cultura. Através da Casa Espírita que eu frequento, a Nália Franco, e lá foram dados alguns ingressos para serem vendidos com a renda para a instituição. A gente, quando vem para o teatro, gostar mesmo de sair emocionado, é isso. Esse projeto que você está vendo aqui agora, que a gente está, é um projeto patrocinado pelo Ministério da Cultura. Foi um prêmio dado à Companhia Mínima pelo Ministério da Cultura para circular algumas cidades do estado de Goiás. O que você acha do projeto? Excelente. A população de Goiás precisa mesmo de eventos desse tipo, que informam, que traz para a gente um conhecimento para o espírito. Ok, então, Juliana, muito obrigado. Obrigada a vocês.
sabendo do espetáculo numa festa na casa de uns amigos meus. E a minha expectativa é muito interessante, porque é a minha primeira vez que eu venho ao teatro acompanhado da minha esposa. Eu acho que vai ser uma noite muito proveitosa. A gente frequenta o teatro com uma certa regularidade, né? O senhor acha dessa atitude, desses projetos que são aprovados pelo Ministério da Cultura no incentivo inicial da cultura? Eu imagino que é uma decisão bastante acertada, na medida em que pode proporcionar a toda público possível, né, acessível, né, que possa vir a ter acesso a esses espetáculos, de ter uma visão privilegiada, porque, como você mesmo colocou, não serão todas as cidades do estado, né? Obviamente você deve estar conversando pela capital, mas eu imagino que está na direção certa e deve continuar assim. Okay. Miriam Muniz 2012. Realização: Companhia Mínima, Funarte e Governo Federal. Apoio: Trupe do Açaí, Polos Pães e Doces, Caro Vídeo, Natural Alimentos, Instituto Ciranda de Cultura e Arte e Ciranda da Arte. Pedimos a todos que desliguem seus celulares ou os coloquem em modo silencioso. Não é permitido filmar ou fotografar o espetáculo sem prévia autorização da produção. Tenham todos um bom espetáculo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no teatro. Esse espetáculo foi contemplado pelo Prêmio Miriam Muniz de Teatro 2012. Em direção do Franco Pimentel, queria agradecer a presença de cada um de vocês, as pessoas que nos ajudaram. O elenco: Lara Braga, Jennifer Carla, Lúcio Rosa, Adriano Lima, Wildes Crispim,
João Magalhães. E eu sou... Fazendo a trilha musical, a performance musical do espetáculo é o Johnny Crispim. A produção executiva do espetáculo é a Renata Pessoa. Na produção Eva Magalhães, Otoniel Caetano e Edna Pimentel. Técnicos Mábio, Alain e Mariana. Operação Dilo, Cíntia Borges e Alain Lourenço. Operador de som, Yuri Vaz. Também gostaria de agradecer, por mais que a gente tenha um prêmio para circular com o espetáculo, a gente precisa de apoiadores. E dessa vez nos apoiaram a Trupe do Açaí, Polos Pães e Doces, Cada Vídeo, Natural Alimentos, Inca, que é o Instituto de Ciranda de Cultura e Arte, e Ciranda da Arte. Gostaria de avisar para vocês que é normal da companhia sempre fazer um debate após o espetáculo, que a gente fala como foi o processo. A gente não vai tocar junto, a gente já vai ficar aqui no palco, que é bem rápido. A gente gostaria de saber as impressões de vocês sobre o espetáculo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Franco, vem pra cá. Que ótimo. Uma das coisas assim, é claro que todo espetáculo sempre muito envolvido. Como? Sempre que eu lembrei de uma coisa, eu lembrei que eu fui na fazendeira, sabe? Eu lembrei muitas coisas, muitas mesmo. Terra vermelha, a seca aí que apresentou a fazenda do meu avô, então foi muito interessante. Nossa, foi muito emocionante, eu vou voltar aqui de novo. E como é que isso representa em você, por exemplo? Que sensações, que percepções? Já na minha parte, eu gostei muito porque eu vim do interior, então o Senar representa muito isso, entendeu? Então muitas coisas me lembraram o passado, né, quando eu morava no interior, o jeito dele agir, o jeito de falar, entendeu? Tipo, representa o fogão de lenha. Meu pai, quando tem uma chácara, então a gente ia pra chácara, tinha plantar, tinha as plantações. Então, tipo, a peça foi muito voltada a, tipo, roça, a plantações, entendeu? E me lembrou muito do meu passado. E foi muito interessante. Ver também que hoje o que nós vemos sempre, a gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente vai em teatro, essas coisas, são mais peças voltadas à tecnologia de hoje. Então, uma das coisas mais importantes que ainda existem pessoas que ainda lembram, entendeu? Das coisas mais antigas, entendeu? Das culturas mais antigas. Coisas mais, e vocês não, tipo, lembraram mais do passado, entendeu? E coisas que, tipo, de um jeito, como você diz, de um jeito ou de outro, toca na ferida, entendeu? Às vezes numa parte ou em outra, toca na gente. Então, eu tenho certeza que não só eu, como falou no meu coração, no meu íntimo, como das outras pessoas também assistindo de uma parte ou de outra, elas vão sair daqui com alguma coisa na memória. Tenho certeza disso. Na minha avaliação, a minha impressão inicial, eu vi a faca, eu vi a cerca dela, não tinha tudo a ver, né? Que é as pontas do arame ali como faca, né? Depois, no outro contexto, no desenrolar da história, você vai vendo que são os problemas que cada um tem no seu cotidiano, né? E achei muito interessante a evolução de onde partiu. Acho que da origem, trazendo para o lado goiano, né? A origem de todos nós que, em sua grande maioria, é ruralista, né? Nascer, ter um pé na roça, vamos assim dizer, e depois esse conflito que saiu, vivenciou outra realidade na cidade, retornou e deparou com aquela realidade estanque lá, né? Pessoal que, vamos dizer assim, permaneceu isolado. Por incrível que pareça, algumas localidades de Goiás aqui têm comunidades assim. Sim, eu estou encantada com a cena da dança com o vestido. Eu estou assim, sem palavras, porque a encenação foi de uma perfeição, de um amor lírico ali, que até de olhos fechados você via duas pessoas.
assim, de um amor infinito. E assim, eu quero te parabenizar pessoalmente, que poucos assim, atores eu vi transmitir com tanto encantamento e perfeição. A peça me lembrou dois clássicos, até meio goianos aqui, que senti até uma certa saudade da linguagem literária e até muito bem encenada, que foi o Tronco e a Enxada. Dá até um saudosismo, o cenário lembra a história, sabe? As características, e é tão gostoso isso, né? Muito, uma perfeição fantástica. Então, parabéns, não só o elenco, mas a produção é uma coisa gostosa que vale a pena rever. Uma coisa que impressionante, uma descoberta, é saber que o Sidão ele fala. Interessante descobrir isso no final. Mas tirando a brincadeira, é um espetáculo que mexe muito com a gente, né? E tem muitas, como o Franco estava falando, tem muitos símbolos por detrás aí que cada um vai perceber. Muito rico e muitos detalhes que faz a gente pensar em vários aspectos. E acho que vale a pena assistir novamente, até mesmo para tentar capturar essas nuances que às vezes a gente não consegue perceber. Explicar, mas tem elementos que a gente ainda não consegue. Ele, de certa maneira, ele, na cena do estupro também, dá vontade de sair lá e sair da cadeia e ir lá, então ele te provoca a você cenas fortes, né? E a gente não é acostumado a ver isso assim, dessa maneira, né? Até mesmo no teatro, a nossa pouca bagagem, mas é cena que incomoda, que mexe e que traduz um pouco daquilo que a gente sente, né? Essa angústia. Que, a despeito de estar relativamente próximo da capital e tudo, você tem a oportunidade de ainda deparar com culturas mais ou menos assim. E daí você vê que aflora o lado animalesco, né? É o caso do incesto e outras questões que foram representadas. Em suma, eu acho que a questão comportamental, fazer isso ou aquilo e deixar de fazer, tem muito a ver com a cultura adquirida, com os valores, os conceitos atribuídos. Eu deixo de fazer alguma coisa aqui porque eu adquiri um conhecimento e acho que aquilo é antissocial, né, para o ambiente onde eu vivo. Então, na minha opinião, o trabalho de vocês retrata muito bem essa evolução, os dois momentos, ou os vários momentos, né, na vida de cada um de nós. Estou de parabéns. Muito obrigado. Os atores e as atrizes, né, como que eles relacionaram esse texto com a concepção do espetáculo, como isso foi desenvolvendo e como foi esse processo de compreensão, né? Porque no imaginário humano, né, a dor ela pode ser olhada de uma forma e de uma outra forma. Como vocês atores se relacionaram com esse processo da concepção e da dramaturgia? Tem uma coisa que a gente tem, que é o seguinte: todos nós temos as nossas inclinações de alma, ou seja, uma coisa para outra, não importa. E nesse sentido, todos nós trouxemos para o nosso processo, né, de trabalho parte das nossas falhas.
acho que a questão que eu coloquei para eles no princípio, quando a gente começou a trabalhar, era: que farpas pertencem à vida de vocês? Eu quero que vocês tragam situações, tragam coisas que representem as suas farpas. E as farpas, como ela bem diz, né, são os nossos sofrimentos, muitos sofrimentos que a gente traz. Quer dizer, a nossa memória da nossa infância, que a gente consegue se lembrar de muitas coisas, quanto da nossa memória emocional, da nossa memória espiritual. E aí, quer dizer, que a gente não sabe, está no nosso inconsciente, e que vem para fora quando a gente menos imagina. É aquilo que a gente não luta para controlar o tempo todo. Só cada um sabe aqui, individualmente, o que é que faz. O monstro ou que cada um enfrenta dentro de si e que tenta se controlar. Não adianta a gente correr disso, todo mundo sabe qual que é o seu monstro pessoal, que cada um tem. Lá no seu coraçãozinho, que cada um está tentando se controlar. Moralmente a gente vem tentando se organizar. Então o que eu pedi para eles é que trouxessem essas questões. E isso, de certo modo, se associou a algumas outras obras, né? E aí eu passo para o Guilherme, fala como é que se configura. Eu acho que não sei se eu vou responder a sua pergunta, porque o que me veio agora na mente foi disso que o Franco falou, quando nós tivemos a ideia do texto, na verdade não foi o texto, foi um conceito, foi a palavra-chave era a farpa. Muitos de nós, o Petrônio trouxe alguns textos, a Jaqueline, no início do processo também, que era outra atriz que fazia o personagem da Leninha, trouxe também alguns textos. Eu tive um texto também que eu apresentei para o Franco, ele gostou, foi até a partir daí que eu comecei a ficar responsável por essa parte da dramaturgia, né? Então cada um trouxe uma contribuição, né? Um texto, nesse sentido, ele foi uma criação coletiva mesmo. E eu fiquei na parte responsável por dar uma unidade, por compor, né? Texto dramatúrgico, que era recortado, né? Tentar encaixando, costurando essas linhas dramáticas. Aí, o que eu posso falar da minha relação com o texto, e que eu acho que é interessantíssimo, porque o Petrônio tem uma história, eu já falei isso aqui algumas vezes, e quando a gente tinha um texto pronto, eu nunca imaginei que aquilo tocava no Petrônio da forma como ele disse uma vez para a gente. Quando ele fala que ele é um filho que saiu de casa, depois pode contar essa história melhor. Mas então ele tem essa relação do personagem, que ele viveu isso também na sua experiência particular, de deixar a casa, né, deixar a família e ir para a cidade, veio para Goiânia e aqui teve outras experiências, né, descobertas. E eu tenho minha relação inversa, porque eu sou o filho que sobrou, né, saí de casa muito tarde. E eu tive essa lembrança muito forte também de ver meus irmãos saindo e eu ficando. E essa relação de querer ir, mas de querer permanecer. Então, esse conflito que se apresenta também no personagem é uma parte que eu compartilho, né, minha. Eu não posso falar pelos outros, mas da minha parte, eu consigo perceber em relação com o texto, seria isso. E um dos momentos, das coisas que a gente sempre fala no espetáculo, quando a gente apresenta no espetáculo, é que a gente espera sempre que o espectador dialogue com a cena. E dialogar com a cena é saber o que é que o espetáculo diz de cada um de vocês. Porque a gente às vezes quer entender o que o artista quer dizer, mas muitas vezes não precisa entender o que o artista quer dizer. A gente tem, às vezes, o que é que eu me vejo, como eu me percebo. O que aquilo diz de mim, da minha vida, da minha. O que é que esse espetáculo diz de vocês? Quem vai ter coragem de quebrar o silêncio? Eu acho que o espetáculo trata muito do apego, não só as coisas que ficam
situação atípica, mas o apego às pessoas, ao que foi vivido, principalmente o que não foi vivido, a expectativa gerada. Então trato muito disso, porque o que parece que mais dói nos personagens é o que foi privado deles viverem, o que eles sonharam e que eles não puderam fazer. E quando ele tenta descrever um pouco da cidade, parece que ele tenta aproximar de um mundo que não é mais dele. Então, eu acho que o apego e a expectativa é o que mais dói no espetáculo, é o que mais é próximo da gente. Você tem apego com suas coisas também? Até que ponto que a gente se sente, ponto que a gente se sente realmente apegado às nossas coisas? A gente tem essa facilidade para desatar, para soltar, para liberar? Quer dizer, o que isso diz de cada um de nós? E como a gente pode refletir sobre isso? Eu não quero dizer não. Que isso? Eu acho que o que eu vejo mais, não discordando dela, que eu acho que é sim um jogo com o apego, mas o que me mostra mais é essa vontade pelo apego, mas a necessidade do desapego, a vivência do desapego diária e você viver com esse desapego diário e nunca fugir da busca pelo apego, pelo sentimento mais profundo que pode ter de uma mãe, de um irmão, e mesmo com essa não só essa morte, mas essa ausência física e psicológica também. Não, dentro do que eles vêm falando e em sua pergunta inicial sobre o que isso reflete na nossa vida, no dia a dia, eu pude constatar durante a peça, na vida da gente, o conflito familiar e a perda de uma filha, né, que a gente percebe, e que isso muitas vezes, na realidade, a família se envolve tanto com aquela perda que ela deixa de viver aqueles outros fatores. O pai enlouquece, o outro filho também, né, se deixa levar por aquela loucura, tudo causado por uma ausência, mas e o restante? O filho que ainda permaneceu, a caçula, né, que acabou naquela carência, na ausência da irmã. Então, a mãe que sofre, né, e na vida real ela sofre muito com a ausência, com a loucura do pai, a loucura do filho, o filho que foi para a guerra. E isso tem tudo a ver com a gente no dia a dia. Mas a gente tem que olhar para o que fica. Né? Tem a dor, mas saber conviver com essa perda, mas valorizar também e abraçar aquilo que ficou, o que nos responde.